Fala, nação tricolor, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, mais um Bahia. Eu me chamo Amália e vamos falar de Bahia. Gente, hoje bora falar de assunto sério, né? Vamos falar de contratações, o que está acontecendo com o nosso tricolor de aço. É um assunto que me preocupa bastante. Confesso a vocês, fiz 3 anos de youtuber, dei uma pausa, retornei. E assim, essa janela é a janela mais complicada, não sei nem o termo que eu devo usar, né? Para o Bahia para contratações. Está muito parado, a gente não vê movimentação. É uma das janelas mais feias, né? Esse é um termo popular que eu posso usar, uma das janelas mais feias que eu venho acompanhando. E o Bahia ficando para trás. E está preocupante. É uma situação preocupante. E é uma situação preocupante porque o Bahia vai ficando para trás. A gente era para o Bahia estar aí movimentando em buscas. Temos tantos. O Bahia tem uma questão de não. Já foi até dito isso, né? De não trazer grandes nomes. Ah, jogador de nomes e tal. Mas tem tantos jogadores aí pelo mundo afora que não é possível, gente. A gente tem grandes exemplos pela Libertadores. A gente competiu lá pelo Atlético Nacional, com o Nacional, e a gente viu grandes jogadores. Não vou dizer grandes nomes, porque, como eu falei, o Bahia não tem essa política de nome. Mas a gente viu o exemplo de como eles jogam. E assim, o salário deles não é tão bom. Chamou a atenção de até alguns clubes daqui do Brasil, alguns jogadores como Viveiros, chamou a atenção de alguns clubes brasileiros. O Atlético Paranaense, por exemplo, está sondando alguns. Vemos o Flamengo que está se movimentando, o Ceará está se movimentando. Eu dando uma analisada aqui nos bastidores, até o Corinthians, né? Que tem essas questões de dívidas. O Corinthians estava sondando o Biel, mas não deu certo. O Sporting não aceitou a proposta do Corinthians. Creio que viu, né, essa questão da fama do Corinthians de caloteiro. Não sou eu que estou dizendo, gente, é o que rola por aí. E assim, o Bahia, a gente não vê. Na minha humilde opinião, o que é que o Bahia precisa de contratação? No mínimo 3 contratações. Eu vejo muita gente pedindo zagueiro. A gente tem uma deficiência, né? Hoje na zaga. Uma falta, na verdade, que é o Canu. O Canu lesionou. Vou falar sobre isso também. Canu lesionou. E, na minha opinião, o que o Bahia precisa, assim, para dar um acalento, né? Para dar uma ajudada aí, porque a gente precisa de um elenco mais forte, mas para assim, ajudar, para segurar um pouco, um goleiro de qualidade, um centroavante para ajudar o William José, já que o Lúcio não se sente à vontade nessa área. O William José já tem uma idade e ele não vai aguentar esse rojão. Eu creio que ele não aguenta esse rojão até o final das temporadas. Temos muitos campeonatos pela frente. O Bahia que veio da pré-Libertadores, o Bahia jogou bastante, o Bahia veio da pré-Libertadores. Temos o Brasileirão, Copa do Brasil, Sul-Americana e agora Copa do Nordeste, né? Então, assim, campeonatos de mata-mata, que é a Copa do Nordeste e a Sul-Americana, Copa do Brasil, campeonatos de mata-mata. Será que o Bahia vai aguentar? Esse elenco vai aguentar? Esse elenco eu vejo assim, gente, com uma grande deficiência. Agora sim, vamos dar os méritos também. Um elenco que não está tão encorpado assim, falta, a gente sente que falta, precisa, né, de encorpar mais o elenco, de acrescentar mais o elenco. Hoje está em 5ª colocação no Campeonato Brasileiro. Imagine se tivesse completo, fosse aquele elenco. Imagina. E aí eu me pergunto muito assim, qual a dificuldade de contratar? Qual a dificuldade de... Porque assim, vamos lá, dinheiro tem. Pronto, dinheiro tem. Fala-se muito das políticas do Grupo City, da forma do Grupo City trabalhar. Eu tinha até visto um relato, eu vi um comentário, eu não me lembrava mais disso, mas eu vi um comentário de que há uns tempos atrás os dirigentes do Grupo City falaram em investir muito na base. Eles queriam muitos meninos da base. Hoje a gente vê, né, o Del, a gente vê o Thiago, a gente vê o Juan Pablo, a gente vê os meninos aí brilhando, atuando pelo futebol profissional, ótimo.
Espero que seja isso mesmo, que continue investindo nesses meninos e extraia esses meninos da base. Só que assim, a gente vai esperar até quando? Porque, na minha opinião, se está no campeonato, vamos lutar para ser campeão desse campeonato. Ah, não, chegamos até aqui, tá ótimo. Olha, já fez muito. Não era nem isso que estava no projeto. Não, se a gente chegou até aqui, vamos lutar para vencer? Se já conseguimos dar esse passo, esse grande passo de chegar até aqui, vamos lutar para vencer? Como eu falei do Canu, a gente tem um grande campeonato pela frente. Canu se lesionou, a gente sabe a lesão grave de Canu. O Eric também está lesionado, não volta. Imagina se, por exemplo, o senhor Deus livre guarde, deixa eu bater aqui, o William José se machuca. O Lúcio não está numa fase muito boa. Aí o Bahia não traz ninguém para suprir essa necessidade. Aí imagina se ele se machuca. Tá repreendido, Jesus. É só suposição. Né? Porque hoje é o que a gente tem nessa área. É o que a gente pode contar hoje nessa área, já que o Lúcio não se sente bem. O Lúcio não gosta. Aí temos essa grande deficiência na defesa, que é um goleiro. Precisamos de um goleiro. Com esses campeonatos tão extensos, tão grandes, será que esse elenco aguenta, gente? O Everton Ribeiro, a gente já sabe que o Everton não é o mesmo Everton de antes. Ele já está na idade. Eu não sei se eu posso usar esse termo, mas o Everton já está no fim da sua carreira. E não tem ninguém para substituir o Everton. Não tem ninguém para suprir essa necessidade do Everton. Tem o Cauli, que a gente improvisa na mesma área. Só que assim, Cauli não está rendendo tanto. Tem essa questão de Cauli não estar rendendo tanto. E aí, como é que fica a situação do Bahia? A gente tem grandes... Como eu falei, eu não posso dizer nomes, né? Mas grandes jogadores. A gente, como eu falei aqui, a gente já viu exemplo do Atlético Nacional, do Nacional, esses caras do lado de lá. E como eu falei, os caras não ganham nem tão bem assim. Será mesmo que não dá para fazer uma sondagem, que não dá para fazer um bom investimento? Aí vemos essas suposições aí de goleiros, né? O Léo Jardim. Quer dizer, o Bahia vai ficar esperando a boa vontade do Léo Jardim dizer se aceita ou se não aceita ficar no Vasco. Ele resolver a situação dele com o Vasco. Aí teve o Patrick do Casa Pia, que já falou que não tem interesse nenhum em vir. Que houve essa sondagem, né? Ele já disse que não tem canetinha. Que ele não tem interesse nenhum em vir. Quer dizer, o Bahia vai ficar esperando essas suposições, essas histórias, que eu acho que nem vale a pena esperar tanto assim pelo Léo Jardim. Já deveria estar sondando outros goleiros, está em busca de outros goleiros. E aí a gente vê o Bahia ficando para trás, os outros clubes se reforçando. A gente teve um exemplo do ano passado, nessa segunda fase, como foi por conta disso. Os outros clubes tudo aí investindo, trazendo jogadores, contratações, se reforçando, e o Bahia ficando para trás. E a gente viu o sofrimento que foi, que o Bahia caiu, né? Chegou nessa temporada do ano passado, o Bahia deu uma caída no seu desempenho. Com muita luta, a gente chegou à colocação para se classificar para a Libertadores. Com muita luta. E vai ser de novo, vai se repetir a história de novo. A gente vê até o vice contratando. O vice não tem critérios, né? As contratações do vice a gente não pode nem botar em mesa. Porque vem atleta lesionado, cara da Série C, Série D. Não tem critério. Mas, assim, de qualquer forma, não quero que o Bahia faça isso, trazer qualquer um. Mas, assim, de qualquer forma, eles estão buscando com o que eles têm, né? Porque eles têm, é o que eles conseguem. O Bahia tem condições de fazer boas contratações. Eu queria realmente, assim, do fundo do meu coração, entender. Aí a gente chama aqui a atenção do Cadu Santoro, né? Cadu, qual a dificuldade? Seria até bom vir e explicar à torcida qual é a dificuldade das contratações para o Bahia. Certo, a gente vê muitos clubes que se aproveitam da situação porque é o Grupo City. Aí a gente vê que aí superfatura, né? Bota o preço do jogador lá em cima. A gente já viu muito isso. Só que assim, nem sempre, gente, isso acontece. Nem sempre isso acontece. Acho que com a conversa tudo se resolve. Tá difícil, a situação do Bahia tá difícil. Estou vendo aí outros clubes correndo atrás. Até o Ceará
se a gente for falar de poder aquisitivo, né? Se a gente for falar de dinheiro, a situação do Bahia é melhor do que a do Ceará, que nem se compara. E até o Ceará está fazendo sondagem, está em busca. Olha onde o Ceará se encontra hoje no Campeonato Brasileiro. O Ceni reclama tanto de cansaço. O Ceni reclama tanto do calendário do futebol brasileiro. Isso seria um dos critérios para chamar a atenção, né, dos dirigentes do Bahia para trazer contratações. Porque, como eu falei, esse elenco não aguenta. O tanto de jogos que tem pela frente, esse elenco não vai aguentar. E para finalizar, mais uma vez, eu reforço. Na minha opinião, creio. Olha, gente, eu acho muito difícil assim dar um valor exato a vocês assim de quantas contratações o Bahia vai fazer. Como eu falei, essa janela está muito feia, está muito difícil. Mas assim, na minha opinião, no mínimo, assim, 3 contratações, no mínimo, 3, que seriam um zagueiro, um centroavante e um goleiro. No mínimo. Para reforçar, para ver se a gente aguenta o tranco daqui até lá e é campeão de alguma coisa. Que é o que o torcedor do Bahia almeja hoje, né, gente? A gente conquistar, ganhar algum título, ser campeão de alguma coisa, que a gente tem sede disso, né? A gente sabe que o Bahia é grande para isso. Mas deixe seu comentário. Qual vocês acham? Qual o motivo dessa demora? Né? Quantas contratações o Bahia precisa? E é isso, tá? Beijo tricolor, fiquem com Deus, até a próxima.